Salve moçada, belezinha? Hoje a aula é de História, certo? E a gente vai partir ali do início do chamado período histórico com o desenvolvimento das primeiras civilizações dotadas de escrita e dotadas ali de uma certa organização estatal. São as chamadas civilizações ali da Antiguidade Oriental. Mas antes da gente entrar nesse ponto, moçada, é interessante a gente fazer uma crítica. Quando nós falamos que o período histórico se inicia com o desenvolvimento da escrita em mais ou menos 4000 a.C., com o desenvolvimento do Estado, com essas outras formas de organização social, e a gente fala que tudo o que aconteceu antes disso é chamado de pré-história, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos falando basicamente que as comunidades, que os conjuntos, agrupamentos humanos que existiram nesse período de pré-história, né, paleolítico e neolítico, estamos falando que esses caras viveram antes da história, ou seja, por sua vez eles não teriam história. Isso é absurdo, evidentemente. É claro que esses grupos humanos já tinham as suas formas de organização social, já tinham seus desenvolvimentos culturais, já se estabeleciam dentro ali das suas divisões do trabalho, relações humanas. É claro, moçada, que eram povos dotados de história. Então a gente sempre tem que fazer essa crítica à nomenclatura, que já foi convencionada, já foi estabelecida, aparece nos seus manuais, aparece nas suas provas e provavelmente vai continuar aparecendo. Mas a aula de hoje, a gente está preocupado exatamente com o início do chamado período histórico, a partir das civilizações que desenvolvem a escrita em 4000 a.C., que já tem uma organização estatal e por aí vai, beleza? Então hoje trabalharemos com a Antiguidade Oriental, certo? As chamadas civilizações do Crescente Fértil, certo? Um conjunto de sociedades, na verdade, que vão se estabelecer nessa região chamada Crescente Fértil, região que você pode localizar geograficamente ali no Oriente Médio, porção central do Oriente Médio, Palestina, Nordeste, Norte da África, certo? Essas sociedades se estabeleceram ali de maneira a ocupar um território que tem um formato de uma lua crescente, por isso crescente, e fértil, porque são regiões áridas, desérticas, extremamente dependentes ali da atuação e do manejo de grandiosos rios, como Tigre, Eufrates, Nilo e Jordão. Beleza até aqui? Tranquilo? Então, gente, hoje eu não vou falar de todas as civilizações do Crescente Fértil, mas eu vou trabalhar especificamente com os povos mesopotâmicos, da chamada Mesopotâmia, mas antes de mais nada, eu vou dar uma pincelada geral nas características comuns que vão existir entre essas civilizações do Crescente Fértil, beleza? Primeiro ponto, moçada, são sociedades hidráulicas, como os historiadores costumam colocar. Sociedades hidráulicas porque elas vão ser agrícolas e vão depender terrivelmente aí da atuação e do manejo da água desses grandes rios. Então, são sociedades que vão ser marcadas pela construção de obras públicas, pela construção de diques, canais de irrigação, represas, barragens, para conseguir utilizar da melhor forma possível a cheia desses rios, para que isso seja revertido ali para o seu processo agrícola, que é a base da economia dessa galera. Beleza até aqui? Tranquilo? Essas obras, elas vão ser encaminhadas pelo Estado. O Estado é o proprietário das terras, o Estado é o grande mandatário da construção dessas obras públicas, certo? Que vão ser realizadas ali, né, por uma série de servos compulsórios do Estado. É um modelo de servidão coletiva que vai ser implantado ali. Existiam também trabalhadores livres, existiam também escravos, né, de dívidas, escravos de guerras, mas não era a maioria da população. A maioria era, portanto, marcada por esse regime de trabalho da servidão coletiva. Muitos autores, inclusive, vão pontuar esse modelo de organização social e econômica como o chamado modo de produção asiático. E esse nome, modo de produção asiático, ele vai se estabelecer exatamente porque esses princípios, né, essa organização econômica, ela também acontecia em algumas regiões do Extremo Oriente, né? Como por exemplo na China antiga, na antiga sociedade hindu, tá? Então por isso ficou estabelecido essa nomenclatura. Modo de produção asiático, por sua vez, marcado pela servidão coletiva estatal e pelo controle, monopólio do Estado sobre essa servidão, sobre esse trabalho, sobre a economia e sobre as terras, beleza? Alguns autores vão falar sobre isso, Marx, né, no século XIX, vai conversar bastante sobre isso, o próprio Ciro Flammarion Cardoso aqui no Brasil, e eu vou recomendar essa leitura aqui, esse livrinho, chamado Modos de Produção na Antiguidade, certo? Uma coletânea de textos organizada pelo Jaime Pinsky,
historiador emérito aposentado da Universidade Estadual de Campinas, e ali vários autores, economistas, historiadores vão falar sobre esses variados modos de produção na antiguidade, inclusive esse que mencionamos e que vamos ver hoje, beleza? Inclusive tem textos do Marx, do Perry Anderson e por aí vai. Fechou? O que mais que a gente tem que destacar? A sociedade dessa galera, pessoal. Basicamente, a pirâmide social dessas civilizações do Crescente Fértil é marcada por uma base ali formada por esses servos, certo? Um pouco acima a gente tem ali os burocratas do Estado, então os escribas, aqueles que dominavam a escrita, aqueles que trabalhavam, né, na finança do Estado, aqueles que trabalhavam na administração, aqueles que estavam próximos da corte, próximos ali da figura real, uma figura de um chefe militar, um chefe religioso muitas vezes, que na maioria das vezes também acabava incorporando certa justificativa divina para o seu poder. Então é o caso, por exemplo, do Egito Antigo, onde os faraós vão ser considerados deuses, né, propriamente ditos. No caso ali das civilizações da Mesopotâmia, esses reis, esses chefes, eles são considerados representantes divinos dentro daquela sociedade. Segundo Karl Wittfogel, historiador alemão, ele vai classificar essas sociedades como um despotismo oriental, né, tendo em vista essas características despóticas, teocráticas, muitas vezes comuns a esses grupos. Um outro ponto que não podemos deixar de salientar, tá, em que também tem algumas semelhanças, é a questão religiosa, a questão cultural, certo? A maioria das religiões dessa sociedade serão religiões politeístas, né, marcadas ali por um panteão de deuses que tem certa relação com os astros, relação com as características da natureza. Muitos desses deuses vão ser incorporados em diferentes sociedades, e apesar de cada uma dessas sociedades citadas terem o seu próprio desenvolvimento religioso, terem a sua própria diversidade religiosa, a sua própria complexidade, muitos atributos comuns vão ser incorporados também dentro dessas sociedades que marcam as civilizações do Crescente Fértil. Beleza até aqui? Então vamos seguir para a Mesopotâmia. Pessoal, a Mesopotâmia, portanto, é uma região, uma localidade geográfica que hoje você pode identificar principalmente na porção do atual Iraque. E ali, por ser um território de transição, um território de passagem e um território que fica entre dois rios importantíssimos, que é o Tigre e Eufrates, tá? Por conta disso, vai ser uma região que vai atrair e muito a atenção de alguns grupos humanos que circundavam aquela localidade. Mesopotâmia, né, um nome dado posteriormente pelos gregos, significa o quê? Terra entre rios, né? Dada ali a importância desses rios para aquela localização. O primeiro grupo humano que vai chegar ali, a primeira sociedade que vai chegar naquela região, são os chamados sumérios. A gente não sabe exatamente a origem desses caras, não temos certeza também sobre quando eles chegaram ali. As datações marcam mais ou menos, tá? Algo em torno de 5.000, 6.000 anos antes de Cristo. Então os caras chegaram naquela região há muito tempo, mas a gente sabe que eles se estabeleceram mesmo enquanto sociedade, principalmente a partir de 4.000 ou 3.500 antes de Cristo. Qual que vai ser a importância desses caras, moçada? Basicamente, por serem o primeiro povo que se instala naquela região, serão também o primeiro povo a conseguir canalizar a água daqueles rios, utilizar aquilo lá de uma maneira interessante dentro dessas ideias da construção das obras públicas, revertendo isso para uma agricultura, para uma economia agrícola. Um outro ponto importante sobre os sumérios, moçada, é que eles vão se organizar em cidades-estado, ou seja, cada cidade suméria ali gozava de certa autonomia, gozava de certa liberdade política, social, certo? Cada uma delas vai ser comandada, liderada por um chefe religioso chamado patese, certo? E esse camarada, ele tem ali o monopólio sobre a força militar, ele tem ali o monopólio sobre as ideias acerca da religiosidade, certo? É um chefe patriarcal de cada uma dessas cidades. Cidades essas, inclusive, que vão ser importantes centros, né, da Mesopotâmia antiga, como por exemplo Ur, Uruk, Lagash, né, são cidades muito importantes fundadas ali pelos sumérios. Certo até aqui? Inclusive, algumas delas mencionadas na narrativa bíblica, né? Ur seria a cidade da onde teria saído, por exemplo, Abraão, certo? Para ocupar a chamada Terra Prometida, Canaã, né? Certo? Então, interessante a gente fazer esses links também.
Um ponto fundamental dos sumérios, se não for o mais importante, é o seguinte, moçada. Esses caras vão ser responsáveis pela criação da primeira linguagem escrita que nós temos, né? Que é chamada escrita cuneiforme, em mais ou menos 4000 a.C., certo? Cuneiforme porque era uma escrita em formato de cunhas, certo? Onde a gente tinha ali essas cunhas sendo redigidas na argila que posteriormente secaria e teríamos ali legados esses documentos. E sobre os sumérios, moçada, a gente não pode deixar de lembrar também que a partir dessa escrita cuneiforme que eles vão criar, que eles vão propor, foi legada a nós ali uma importantíssima literatura também, certo? Que você até hoje pode ali verificar na tua internet e você pode ler literatura suméria. Olha que coisa maravilhosa, na verdade. A principal dessas obras legadas a nós, um poema épico, uma epopeia chamada Epopeia de Gilgamesh, certo? Que vai contar ali basicamente um mito de uma disputa heróica, vai discorrer sobre um terrível dilúvio que assolou a humanidade, né? Muitos historiadores apontam que as narrativas bíblicas do dilúvio no Gênesis também foram influenciadas por essa literatura suméria, então existe essa importância. Tudo bem até aqui? Tranquilinho? Fácil sobre os sumérios? Aí, moçada, mais ou menos por volta do ano de 2330 a.C., um outro grupo vai se achegar àquela região. Um grupo agora de origem semita, certo? Que são os chamados acádios. Esses acádios, eles vão chegar naquela região e algo muito importante vai acontecer a partir disso. A partir da atuação de um líder militar, tá, e político desses caras chamado Sargão I, teremos a unificação daqueles territórios que antes eram compostos das cidades-estados sumérias e os grupos também trazidos por esses acádios. Então a gente vai ter a centralização do poder. Aquelas cidades que gozavam de autonomia agora respondem ao governo central, liderado por Sargão I. Então o ponto que tem que ficar registrado para nós sobre os acádios ou acadianos é a importância deles no que toca exatamente à centralização do poder, que vai marcar posteriormente, né, as sociedades que vão estar ali na Mesopotâmia. Belezinha? Por volta do ano de 2000 a.C., um outro povo chega naquela região, os chamados Amoritas, e esses caras vão conseguir ali suplantar o domínio acadiano, e teremos ali entre os Amoritas a atuação de um líder político extremamente importante. Esse cara você tem que conhecer, que é o chamado Hammurabi. Basicamente, o Hammurabi ele compilou o que é considerado, né, na maioria ali dos historiadores dentro da historiografia, como o primeiro código de leis escritas da humanidade. É claro que ele não criou todo esse código de leis, muitas dessas práticas já eram adotadas desde o tempo dos sumérios, mas ele compilou isso numa narrativa escrita, então ficou como o primeiro código de leis, certo? Essas leis elas eram baseadas em um princípio chamado princípio de Talião, que pode ser resumido com a máxima: olho por olho, dente por dente. Se eu causei um prejuízo a alguém, se de alguma forma eu prejudiquei alguém, outrem, certo? Eu então serei punido na justa medida, serei punido na mesma proporção do prejuízo que eu causei a alguém. Belezinha até aqui? Tranquilo? Moçada, enquanto Hammurabi viveu, essa sociedade amorita ela vai ser extremamente fortalecida, certo? Eles vão instituir, inclusive, a sua capital na cidade da Babilônia, então por isso a gente costuma chamá-los também do primeiro Império Babilônico. Ali a Babilônia vai se tornar, portanto, um centro cultural, um centro religioso, um centro econômico e comercial da Mesopotâmia. Então, durante esse tempo de prosperidade, durante o governo de Hammurabi, a gente tem, de fato, esse desenvolvimento dos amoritas. Depois da morte do Hammurabi, a situação fica um pouco complicada. Os amoritas, o primeiro Império Babilônico, vai ser muito fragilizado, vai ser atingido ali pela chegada de outros povos, como cassitas, hititas, vai causar ali uma comoção naquela região, uma fragmentação bastante visível, até que um povo oriundo ali do norte da Mesopotâmia vai chegar até aquela região e vai dominar de vez, vai sacramentar o domínio sobre o povo amorita. Quem são esses caras? Os chamados assírios. Os assírios eles são importantes por um ponto principal, moçada. Esses caras eles eram guerreiros extremamente violentos e cruéis. Se você fosse um mesopotâmico antigo, você não ia querer, em nenhuma hipótese, cruzar com um assírio
no teu caminho. Isso eu te garanto. Esses caras, pessoal, foram os primeiros a organizar ali o que nós temos como o primeiro exército organizado da história, com estratégia militar, com estratégia de guerra e com tecnologia de guerra, molecada. Carros de combate, os caras utilizavam cavalos na guerra, arietes, catapultas, tudo isso foi incorporado ao arsenal assírio. Por isso os caras eram tão temidos ali. Além de toda essa agressividade guerreira, a gente também tem que destacar que os assírios foram fundamentais para a preservação cultural do que nós conhecemos da antiga Mesopotâmia, tá? Eles foram responsáveis ali pela construção das primeiras bibliotecas, armazenando, portanto, aquele conhecimento produzido, aquela literatura riquíssima que também era produzida naquela época. Beleza até aqui? Tranquilo? Sobre os assírios, a gente pode destacar a atuação de um rei, Assurbanipal. Esse cara foi importantíssimo, transferiu a capital para Nínive, né? Sim, é Nínive que também vai ser mencionada nas narrativas bíblicas. Muitos reis assírios, muitos governantes, líderes assírios também são citados nas narrativas bíblicas, exatamente por conta, né, do medo que esses caras causavam nas populações ali da região do Oriente Próximo. Eles chegam naquela região por volta de 1300 a.C., mas eles vão ser suplantados também por um outro reino que vai chegar ali. Antes da gente falar disso, é importante destacar também que os assírios eles vão constituir um verdadeiro império na antiga Mesopotâmia, tá? Então eles vão atingir regiões como, por exemplo, a da Palestina, vão atingir regiões como o Egito, vão chegar na Síria, vão chegar na Fenícia, certo? Então eles não vão ficar restritos meramente à região original da Mesopotâmia que nós estamos falando, mas vai ter essa expansão, belezinha? Posterior aos assírios, né, a gente tem a chegada de um outro povo, chamados caldeus. Aproximadamente no ano de 612 a.C., eles vão conseguir derrotar os assírios, apesar ali de toda a tradição militar que esses caras possuíam. Os caldeus chegam na região em 612 a.C. e estabelecem o chamado Segundo Império Babilônico, porque eles retomam a capital, a cidade de Babilônia, que já tinha sido ali um importante centro cultural na época dos amoritas. Nesse momento, através ali do governo de um rei importantíssimo chamado Nabucodonosor, a gente vai ter a conquista de Judá, a conquista de Jerusalém, tá? Inclusive, este é o momento, né, que está ali nas narrativas bíblicas, nos livros de Daniel, por exemplo, certo? O momento onde os hebreus, o povo hebreu, vai ser cativo, vai ser escravizado pelo Império Babilônico, né? Então é nesse contexto do Segundo Império Babilônico. Nabucodonosor tem conquistas militares importantíssimas, vai ser responsável também pela construção dos chamados jardins suspensos da Babilônia, vai ser responsável pela construção de palácios, zigurates, templos religiosos maravilhosos, mas o Segundo Império Babilônico não resiste tanto tempo, vai ser um império fugaz, breve, porque no ano de 539 a.C. ele vai cair nas mãos dos persas. Tudo bem até aqui? Beleza? Então, pessoal, basicamente a aula de hoje foi essa pincelada geral sobre os povos da Mesopotâmia que estão incluídos no que nós chamamos de civilizações do Crescente Fértil. Espero que tenha ficado claro como a luz, tá? Grande abraço para vocês